Pessoas deprimidas enchem as salas de esperas médicas, mas também lotam as empresas e organizações pelo mundo inteiro. Você se sente cansado, triste, desanimado, sem motivos aparentes, com uma frequência incômoda? Eu não estou dizendo que você está sofrendo de depressão, isso é muito sério. Mas você precisa prestar atenção nos sinais que o seu corpo está te mandando. A Organização Mundial de Saúde indica que até o ano que vem, 2020, os transtornos depressivos serão a enfermidade mais incapacitante no mundo. Isso é muito preocupante, isso é muito sério. Estudos apontam que o avanço da medicina pode ser uma das explicações para esse aumento tão brutal. Por quê? As pessoas buscam mais tratamento atualmente. Hoje em dia não é mais motivo de vergonha, e é um motivo de preocupação. Os tratamentos mais avançados também conseguem diagnosticar de maneira muito mais assertiva e acertada. Outro motivo que aponta esse crescimento é o excesso de opções. Nós não temos grandes referenciais que nos determinam como viver e o que fazer. E ao mesmo tempo, a grande oferta de possibilidades gera incerteza. E essa incerteza fragiliza muita gente. Nós temos então esse quadro atual. No ambiente de trabalho é mais delicado, porque se somado a tudo isso, ainda tiver ambiente de trabalho insalubre emocionalmente, lugares com assédio, com desrespeito, com pouco reconhecimento e autonomia, brigas políticas, brigas de ego, fofocas, intrigas pequenas. Se a gente tiver 2 ou 3 itens dessa lista, nós temos a receita para desastres recorrentes no ambiente de trabalho. Isso me preocupa. Nós sabemos que bancários e profissionais da área da saúde possuem chances estatisticamente maiores de quadros depressivos, de se tornarem pessoas deprimidas. Só que as exigências profissionais não escolhem mais nível de hierarquia, mercado ou cargo. Então, nós temos um cenário e um ambiente no mundo que favorece a incerteza. Se associamos isso a um ambiente de trabalho adoecido, a gente piora muito o quadro. Mas se junto de tudo isso, nós tivermos uma pessoa que não se socializa, que não se envolve com atividades lúdicas ou esportivas, que não sai no sol, que não encontra nos familiares e nos amigos prazer e diversão, então o quadro está completo da pior forma possível. E eu não estou falando, gente, somente da dor da alma de quem atravessa essa situação, que é gigante. Estou falando de mercado. Esses quadros adoecidos afetam empresas e economias. De acordo com um estudo de 2016 da London School of Economics, os prejuízos relacionados à produtividade causados pela depressão chegam a 246 bilhões de dólares por ano no mundo. No Brasil, o quadro é horrível. Esse valor chega a 63 bilhões de dólares. Nós só perdemos para os Estados Unidos, que tem uma perda anual de 84,7 bilhões de dólares. Não é um recorde que a gente tem orgulho de carregar. Eu estou falando aí de absenteísmo, quando as pessoas faltam ao trabalho, mas eu também estou falando de presenteísmo. Quando as pessoas estão fisicamente presentes, mas não conseguem produzir, não encontram motivação para fazer nada. O mais importante é falar claramente sobre a situação. Esconder só faz ficar pior. E entendendo o que é a situação, fica mais fácil até pedir ajuda. Ambientes de trabalho que permitem as pessoas serem humanas são ambientes que acolhem e que com isso têm muito mais resultados. Então, nesse momento, para e olha em volta. Analise o ambiente de trabalho que você está inserido e veja se é um ambiente que vai te permitir adoecer ou ser acolhido. Eu fui bancário. Eu entrei como analista de cobrança, me tornei chefe de compensação e foi uma das experiências profissionais que me ensinou demais. Só que, na seção que eu trabalhava, éramos 6 pessoas. Nós tínhamos um abacaxi de plástico. Esse abacaxi de plástico era colocado na mesa de quem fazia alguma besteira, de quem cometia algum erro. E lidando com um monte de tarefas que a gente lidava, erros eram parte do processo. Sabe o que acontece depois de um certo tempo que você trabalha com um abacaxi de plástico dentro do seu setor? As pessoas não se preocupam tanto em acertar, mas elas se preocupam muito em vigiar o erro do outro, para poder tirar o abacaxi da própria mesa e jogar na mesa do outro.
A um certo momento as pessoas param de querer ajudar o colega nas suas dificuldades. Porque ajudar o colega pode implicar que esse colega não vai errar. E se ele não errar, o abacaxi vai continuar na minha mesa. Então ele que se dane. Trabalhar num ambiente que tem esse abacaxi de plástico é alimentar uma competição sangrenta de sobrevivência, não de desempenho. Apesar disso tudo, era um ambiente super saudável, aparentemente, divertido, fazíamos festa, tomávamos cerveja. Até hoje tenho bons amigos da época do banco. E isso é o mais perigoso. Pessoas que vivem num ambiente como esse nem sempre percebem o tanto que ele é insalubre, o tanto que ele é doente. Pessoas que vivem em relações abusivas nem sempre percebem que estão vivendo uma relação abusiva. Então, se o ambiente de trabalho que você está é um ambiente que te faz ficar pior. Eu já tive minha cota de chefes ao longo da minha carreira. E eu tive alguns que me faziam me sentir muito mal. Eu já tive chefe de me ligar e falar: quinta-feira eu estou de volta e aí nós vamos ter uma conversa. E eu passar a semana inteira preocupado, tenso, com medo, sem saber por que esse tipo de ligação aconteceu. E Natal, quinta-feira, quando eu encontrei esse chefinho que eu me lembro com péssimas recordações, que foi uma das piores pessoas que eu trabalhei na minha carreira até hoje, era uma bobagem, um trem à toa, ridículo, um erro de relatório, coisa menor, mas ele precisava se sentir poderoso, me fazendo sentir tenso. E foi um dos lugares que eu saí, quando pedi demissão, que eu tive a maior satisfação de nunca mais passar perto. Mas eu tive que aguentar um certo tempo pela necessidade de salário e por achar que eu não ia achar alguma coisa igual. Não é assim que a gente fala? Ah, mas se eu pedir demissão eu não vou encontrar nada igual a isso. A ideia é essa. É que você saia de um ambiente insalubre e nunca mais encontre nada igual a isso. Pensa comigo. As empresas que nós passamos, a empresa que você trabalha, ou as empresas que eu trabalhei, todas elas já existiam antes de eu chegar lá, antes de você chegar, e vão continuar existindo depois que você sair, como continuaram existindo depois que eu saí. A sua saúde talvez não sobreviva, você talvez não aguente, e as sequelas podem ser permanentes. E eu quero de novo repetir, eu não estou falando de um quadro de depressão. Um vídeo de internet não pode servir para diagnosticar um quadro de depressão. Eu estou falando de uma situação que te deprime. Não é uma pessoa depressiva, é uma pessoa deprimida. Uma pessoa depressiva é uma pessoa doente, que precisa de tratamento e acompanhamento médico e medicamentoso. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que está com a sua autoconfiança abalada. Então, se esse é o seu caso, se você está com a sua autoconfiança abalada, comece a pensar, vale a pena? Pessoas adoecidas em ambientes de trabalho adoecidos são uma receita para o desastre. Te cuida.